Bem, pessoal, chegamos ao último programa por Brasília. Esperamos que vocês tenham gostado. No programa de hoje a gente vai rever algumas matérias, uma espécie de retrospectiva dos nossos programas que foram apresentados de setembro para cá. Esperamos que vocês interajam conosco e continuem a dar essa excelente audiência que vocês vêm dando para nós. Por Brasília. Esse é o programa Por Brasília. A gente vai conversar agora com Antônio Fontes. Ele é um empreendedor aqui do Distrito Federal e é dono das lojas Real Acessórios. A gente vai saber um pouco mais como ele conquistou esse espaço diante de tanta gente falar dessa crise econômica que existe por aí. Antônio, fala pra gente como é que começou a Real Acessórios, como você começou a empreender aqui no Distrito Federal. Então, eu já venho de uma família de comerciantes, né? E em 94 me despertou esse tipo de comércio, justamente na crise onde houve a mudança da moeda, né? Estamos mais de 25 anos no mercado e buscando sempre ser atualizado no que fazemos, sermos sempre referência, o melhor. Não é fácil, é difícil, ainda mais quando a gente se encontra diante de crises que o país atravessa. O que você poderia sugerir para novos empreendedores, para mostrar assim como você veio? Você começou com uma loja, hoje já tem quantas lojas no mercado? Começamos com uma loja bem tímido, né? E hoje nós estamos com 11 lojas e outra em fase de já acabamento para abrir. Em Goiânia nós vamos abrir agora em dezembro, até o dia 15 de dezembro vamos inaugurar a 12ª loja. Temos o projeto de, em 2020, abrirmos mais 5 lojas, 4 no DF e 1 em Goiás. Temos aí provavelmente 250, 260 colaboradores e é isso. Precisamos mais de apoio governamental, que o governo nos dê apoio, porque o empresário, ele é sozinho, ele não se une para brigar pelos seus direitos, pela sua pouca condição, poucas ferramentas, e precisamos do governo nesse momento para que ajude o país a crescer, porque sem empresário esse país não vai a lugar nenhum. Esse crescimento, essa ajuda que o governo podia dar para os empresários, seria como menos impostos, mais facilidades para deixar a firma bem afinada dentro dos proclamas que o governo exige? Tem tantos setores que a gente pode citar aqui, mas alguns deles eu posso falar. O setor trabalhista, por exemplo, a gente quer empreender cada vez mais, mas as dificuldades, a falta de confiança na justiça, tudo isso dificulta para o empresário. O empresário não se sente confiante dentro do país em que ele atua. Por que o estrangeiro não vem ser empresário aqui? Porque aqui é difícil ser empresário. Aqui nós não temos que ser só empresário, temos que fazer milagres, né? É muito difícil empreender em Brasília, no Brasil, na verdade. O que você pode sugerir para novos empresários, novos empreendedores que estão começando agora e gostaria de ficar bem estabelecido assim como você? Primeiramente, quem quer entrar no mercado de trabalho como empreendedor, ele tem que adotar princípios básicos como honestidade, luta muito forte, buscar trabalhar muito, porque sem trabalho não tem resultados. São fatores fundamentais para sucesso. Hoje a Real Acessórios é a maior referência aqui no Distrito Federal em acessórios e peças de carro. Não só no Distrito Federal, a Real Acessórios ela hoje é referência e ela é a maior empresa no segmento de acessórios, de acabamento, colisão, no Centro-Oeste. Estamos com todas essas lojas aí e com um projeto muito arrojado, para podermos desbravar mais ainda, não só no Goiás, mas até outros estados vamos atingir, fé em Deus. Além de você criar essas oportunidades de trabalho, pagamento de impostos com uma rede de lojas, o que o Antônio Fontes fez por Brasília? Por Brasília, na verdade, a gente busca estar sempre
criando oportunidades. A partir do momento que eu abro uma loja, eu crio oportunidades para o brasiliense, o candango, o pessoal que vive em Brasília. E isso me deixa feliz em saber que hoje eu consigo empregar 250 funcionários, 260 funcionários, e que agrega suas famílias, então faz muitas famílias felizes em ter dentro da sua casa o alimento, o pão e o leite. Isso faz com que a gente se sinta bem também. Maravilha, Antônio. Eu agradeço por sua participação no programa Por Brasília. No primeiro programa Por Brasília, eu quero fazer uma homenagem a um dos maiores jornalistas, maiores comunicadores aqui do Distrito Federal. Meu amigo, meu grande impulsionador, Celso de Marco. Celso, seja muito bem-vindo ao programa. Você é uma estrela, é um ícone, uma lenda no jornalismo aqui do Distrito Federal e também do Brasil. Celso já esteve presente aqui na TV Brasília. Celso, fala um pouco desse seu trabalho, dessa sua experiência aqui no Distrito Federal. Tudo começou nessa emissora aqui, em termos de televisão. Eu começava em Rádio Planalto, que pertence ao mesmo grupo na época, AM, não se falava em FM, né? Eu comecei lá na rádio. E aí existia a figura do locutor de cabine. Certo. E surgiram as primeiras folgas para serem feitas, e eu comecei a fazer a folga dos colegas locutores de cabina. Aí, logo em seguida, fui efetivado. E isso vem do final dos anos 60 até começo dos anos 90, que eu fiquei nesta casa, que é a TV Brasília, que me ajudou em todos os sentidos. Nós tivemos aqui o maior programa de audiência do Distrito Federal, que era o Brasília Urgente. Nasceu nessa casa aqui. Celso de Marco é um dos precursores do jornalismo aqui do Distrito Federal, levava, ou até hoje ele leva a informação do Distrito Federal de uma forma leve, tranquila, e onde as pessoas podem falar. Eu me sinto à vontade com Celso de Marco, tenho um carinho enorme por ele. Celso, e o Brasília Urgente? O que trouxe de importante para Brasília? O Brasília Urgente, ele nasceu exatamente numa época de defesa da cidade. Certo. E ele conseguia fazer isso como ninguém. Eu, por exemplo, era conhecido como aquele que dava murro em cima da mesa e tudo mais, ficava bravo, né, para defender as coisas da cidade. Depois a gente vai envelhecendo, vai se acalmando e fica light, igual estamos agora, né? Mas ele me fez, sabe, sentir o prazer e a alegria de fazer o jornalismo sobre o Distrito Federal. Perguntei para você sobre o Brasília Urgente, como você fazia com tanto carinho, tanta dedicação. O que a gente pode trazer de informação para a sociedade aqui do Distrito Federal em relação à qualidade desse programa? O que falta hoje no jornalismo aqui do Distrito Federal para que a gente dê uma renovada? Eu falo uma renovada assim no tipo de informação, porque a gente tem os telejornais locais e mais alguma coisa, mas falta alguma coisa. O que precisa? Falta a verdadeira defesa do Distrito Federal. Falta ouvir o povo. Você já teve a experiência de participar de programas meus na TV Gênesis, com participação de telespectadores por telefone. Você viu como eles se sentem importantes em trazer a sua contribuição? Você dá visibilidade ao telespectador. Você tem que dar visibilidade ao telespectador. Você tem que ir aonde o telespectador se encontra e que está vendo o problema. Está faltando isso em Brasília. Sabe, chegar mais, unir-se. Jornalismo, povo, e fazer o que nós fazíamos no Brasília Urgente. Olha, é a dica importante que o Celso está dando. O programa Por Brasília vai tentar levar para você informações de qualidade com diversos quadros, uma diversificação de informação sobre a nossa cidade, porque a gente quer dar um giro por Brasília. Celso, agora seria leviandade minha perguntar o que você fez por Brasília. Mas, levando em consideração que o nome do programa é Por Brasília, o que você fez, Celso, por Brasília? Eu a defendi enquanto pude, com unhas e dentes e com socos sobre a mesa.
e a gente fazia isso como ninguém. Então eu acho que está na hora, hoje mais light, evidentemente, mas de ter a mesma defesa. Se eu fiz isso, você pode fazer duplamente, Maravilha. que vai dar certo. Uhum. E parafraseando o Celso, segue o Brasília Urgente. Olá, amigos. Eu sou a doutora Rita, fisioterapeuta aposentada do Ministério da Saúde. Eu quero convidar você a vir conhecer a nossa clínica de fisioterapia Espaço Vida. Estamos localizados aqui no Jardim Botânico. Temos 10 boxes individualizados, os aparelhos de última geração, todos calibrados. Venha conhecer a clínica de fisioterapia Espaço Vida. Bem, entrevistando os artistas da cidade, a gente vai conversar agora com João Filho. João Filho é conhecido como Meia Boca, ele é saxofonista aqui do Distrito Federal e tem muita história boa para contar para a gente. João, fala um pouco quem é João Filho e como que é esse trabalho de tocar pelas ruas da cidade. Eu sou um amante da música, eu sou um privilegiado por ter aprendido esse instrumento e por estar estudando ele até hoje. E o fato de ter descoberto que as pessoas gostam de sentir essa coisa da música, e o fato de me conectar com pessoas todos os dias me faz ficar cada vez mais apaixonado, né? Então eu gosto de andar pela cidade tocando esse saxofone, proporcionando, né? E me proporcionando momentos de prazer com a música. Eu sei de uma história sua que um músico internacional também se apaixonou. Como é que é essa história do Stevie Wonder? Conta pra gente aí. Na verdade, acho que foi mais uma generosidade da parte dele, né? Porque eu estava tocando aqui na 205 Sul e ele ouviu e eu tinha pedido para tirar uma foto com ele, como fã, né, que sou. E quando ele chegou com a produção dele, ele sugeriu o seguinte, ele falou, olha, fala pro músico que eu tiro a foto se ele deixar eu tocar uma música com ele. Então, assim, é algo fabuloso, né? É lógico que não teve nada a ver com a técnica ou com se eu toco bem ou não. Ele faria isso com qualquer um, porque ele é uma pessoa extremamente educada, um cara muito legal, e ele fez isso em nome da música, né? Essa que é a grande bandeira. Obrigado. João, e como que é tocar nas ruas da cidade? Você toca para quem e qual o seu objetivo de tocar para essas pessoas? A música apareceu na minha vida como uma terapia, né? Depois de um problema de síndrome do pânico, um problema psiquiátrico, então veio o saxofone. Eu comecei a treinar nas ruas, né? Eu morava aqui na 116 e eu ia para o Eixão para não atrapalhar os vizinhos, né? Porque tinha que treinar em escala. Aí depois mudei para outro prédio e como eu fiquei muito empolgado com a possibilidade de melhora, né, da doença com
com o estudo da música, então eu ficava estudando muito tempo, até que a síndica pediu para eu me retirar do prédio, porque também estava incomodando. Então, nesse momento que eu fui convidado a me retirar do meu habitat, que eu fui para a rua, eu descobri que era muito mais interessante tocar na rua do que em casa. Em casa eu tentava abafar, ia para dentro do guarda-roupa, né, botava o saxofone e não rolava, porque continuava incomodando. Mas o grande lance disso tudo foi a descoberta de que a rua era o lugar mais propício para que isso acontecesse, né? E aos poucos eu fui mudando de lugares, porque como eu sabia poucas músicas, eu não podia tocar a mesma música sempre, mas eu pensei, bom, se eu mudar de local, eu posso tocar a mesma música, né? Porque o público vai ser diferente. João, e como é que tem sido o feedback das pessoas em relação a você tocar na rua? É muito positivo, né? As pessoas chamam para trabalhar nas casas, chamam para trabalhar nos cafés, e acabou virando uma palestra, né? De tanto que as pessoas se sentiam bem, e eu fazia as visitas nas escolas, nas faculdades e nas empresas, e acabou virando esse bate-papo, né? Sobre depressão, sobre suicídio, porque foi dessa situação que eu vim, né? A música virou praticamente uma terapia, e hoje eu converso com as pessoas e tento mostrar para elas que, por mais difícil que seja a situação, a arte sempre vai ter um lugar para ela lá. Obrigado, João. Por Brasília. Estamos aqui na Escola Classe 1 da Estrutural e vamos conversar com a professora McLean. Ela faz um trabalho diferenciado com as crianças, não só ela, como outras professoras aqui da escola, e a gente vai conhecer um pouco desse trabalho e saber um pouco mais do que é feito aqui na escola. Professora McLean, eu queria que a senhora falasse um pouco do seu trabalho aqui na Estrutural e como que é feito esse diferencial. Olá, boa tarde. Aqui na Estrutural a gente faz um trabalho diferenciado porque a gente faz um resgate de valores. A gente trabalha com valores. Isso é uma comunidade muito carente, isso é uma comunidade assim, precisada de um amparo, né? De um abraço da escola. Então a gente faz esse trabalho de resgate de valores para poder ir trabalhando melhor com essas crianças, aconchegando essas famílias que também precisam desse apoio. Me diga uma coisa, o que mais as crianças daqui procuram, o que elas mais carecem no sentido social que a senhora percebe? Então, as crianças chegam para a gente de lugares muito difíceis aqui. Algumas nem em casa propriamente têm, elas moram em invasões. Então elas vêm carecendo tudo, mas principalmente da atenção, principalmente do acolhimento da escola. E no primeiro momento, a gente pensa, vamos escolarizar. Mas muitas vezes para você atender essa criança, você tem que abraçar, você tem que acolher, para depois você pensar em escolarizar. Muitas delas chegam com fome, não tem como você, né, fazer um trabalho eficaz se você primeiro não atender essa primeira necessidade, que é a fome dela, para depois você começar um outro trabalho, desenvolver um outro trabalho com ela. A senhora já percebeu alguma situação de, além da vulnerabilidade social, alguma situação de violência? Sim, temos muito. E nesse momento a escola entra no seguinte ano. Nós acolhemos a criança, chamamos o cuidador, e quando a gente chama o cuidador, você percebe que você precisa cuidar muito mais do que da criança, né? Você precisa chamar a família para poder estar mediando esses conflitos que tem, essas dificuldades. E muitas vezes a família não sabe como se comportar, como se portar com essa criança. Então a gente chama para poder melhorar e intervir nesse âmbito. A senhora se sente realizada com o trabalho que a senhora vem fazendo aqui? Muito, muito. Principalmente porque eu trabalho na educação infantil, que é
minha paixão. E assim, trabalhar com essas crianças é prazeroso, sim. Por quê? O meio delas é de sonho. Então, quando você fala criança, elas ainda estão naquela expectativa de sonhar, e ajudar essas crianças a sonhar é muito interessante, é muito gostoso. Porque a partir, por exemplo, nós trabalhamos a contação de história aqui na escola. E a partir dessa contação de história tem todo um encantamento que você percebe que dentro desse encantamento você pode ir trabalhando valores, você pode ir trabalhando tudo que você quer de uma forma lúdica, de uma forma prazerosa. Para mim, para as professoras e para as crianças principalmente. Essa daqui ninguém conhece, ó. Chapeuzinho vermelho. O nome do programa é Por Brasília. Eu queria que a senhora falasse o que a professora McLean fez por Brasília, além de tudo isso que a senhora já falou, é claro. Olha só, dentro da secretaria, nós temos curso de formação, é formação continuada. Com esses cursos, a gente pode ampliar muito a visão da gente. E cada vez que você faz um curso desse, você olha de uma forma diferenciada para o trabalho que faz. Todas as vezes que eu faço, eu penso assim, o que eu posso fazer um pouco mais? Como eu estou na área de educação infantil, penso que a gente pode fazer esse trabalho ampliado com essa contação de história. E assim, na vida tudo tem uma história, não tem? É tudo um encantamento. Quando você convida essas crianças para poder participar dessa história, sendo ele o sujeito dessa história, eu acho isso maravilhoso. Então, a partir de uma contação que pode parecer um conto de fadas, mas você trabalha todo um contexto de desenvolvimento dessa criança dentro disso e vai, longe. Você trabalha isso de uma forma maravilhosa. Então, eu espero que daqui uns dias, daqui uns anos, eu possa ver muitos outros frutos do meu trabalho. Maravilha. Aqui é no Dia da Criança, comemorando o Dia da Criança na Escola Classe 1, com a professora McLean, por Brasília. Estamos aqui na Real Acessórios do CIA. Vamos conversar com o Francisco, ele vai falar um pouco das promoções para essa semana e vai falar um pouquinho da loja. Bom, pessoal, nós estamos aqui com algumas promoções da Real Acessórios. Hoje eu vou apresentar para vocês o rádio da Multilaser. Esse rádio da Multilaser hoje ele está saindo por R$ 95,90. Agora, você quer mais high-tech? Nós temos esse outro cara aqui com Bluetooth. Ele está saindo por R$ 104,90. É isso aí, caia na Real, o barato é aqui. Olá, anunciar no programa Por Brasília pode ser mais fácil, mais barato e mais cômodo do que você possa imaginar. Confira nossas promoções através do QR Code ao lado ou através do telefone WhatsApp 61 99 221 8832. São comerciais, merchandise, anúncios e diversas formas para você levar o seu negócio à frente. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso e vai ser mais cômodo do que se possa imaginar. E a gente vai conversar com Charles Bica, é um ativista pelo fim do abandono afetivo, um escritor, ele é presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente na UAB. Charles Bica esteve na Bienal no Rio de Janeiro nas últimas semanas e ele vai falar um pouco para a gente aqui sobre o que é abandono afetivo. Charles, o que é abandono afetivo? Rost, tudo bem? Bom dia a todos. O abandono afetivo, ele não é nada mais, não é nada menos que o descumprimento dos deveres do poder familiar pelos pais. E devido ao abandono afetivo, nós temos hoje uma geração inteira de crianças, alguns hoje já adultos, abandonados, que não conviveram com os pais durante a infância. Como as pessoas podem fazer para evitar esse abandono afetivo? O primeiro passo seria cada um assumir sua responsabilidade, ou seja, quem teve filho que assuma a responsabilidade pelo seu filho. Agora, nós temos medidas judiciais, temos ação de investigação de paternidade,
Temos, inclusive, a ação de indenização por abandono afetivo, que estão sendo propostas contra pais que abandonam filhos, e o Superior Tribunal de Justiça já sinalizou no sentido de que é plenamente cabível a reparação de danos nesses casos. Então, o ideal seria que isso não existisse, mas já que existe, temos ações judiciais para tentar, pelo menos, minimizar essa praga social que é o abandono de filhos. Esse foi o tema do seu primeiro livro, Abandono Afetivo. Vamos falar um pouco desse outro livro aqui, Mãe, Cadê Meu Pai? Que está sendo o maior sucesso. Você lançou ele na Bienal, no Rio de Janeiro, e já está uma procura muito grande. Vamos falar um pouco desse livro. Esse último livro, eu diria que ele é uma evolução dos outros, tá? Porque eu comecei falando juridicamente da ação de indenização, e nesse último livro eu percebi que eu tinha que trazer o tema para todos, não um livro somente jurídico. Tá? E a gente começa esse livro contando toda a problemática das sequelas que o abandono produz em crianças e adolescentes. A gente fala do custo social, por exemplo, nas unidades de menores infratores, com índices de 70%, 80% de internos que não tiveram a presença do pai na infância e na adolescência. Então a gente passa toda essa problemática, conta a história do movimento Abandono Afetivo, que nós começamos em 2011 ainda, e na parte 2 do livro a gente trouxe histórias reais das nossas comunidades. Nós trouxemos histórias reais daquelas pessoas que vivenciam a dor do abandono. A ideia, Rócio, era tirar essas pessoas da invisibilidade, trazer o problema à tona, para que a sociedade veja que isso não é e nem deve ser um fato normal da vida humana. E para finalizar esse livro na parte 3, a gente buscou uma conversa com as mães e uma conversa com os pais, para que compreendam a gravidade do problema, em especial os pais, que são a maioria dos casos de abandono, e a gente deixe de ter essa epidemia. O que você poderia sugerir aos pais, às famílias que têm pessoas que estão abandonadas afetivamente? Porque isso é um processo cultural. Muitas vezes os pais abandonam os filhos, mas no sentido de tentar punir a mulher, a esposa, a namorada, e no sentido disso daí acaba atingindo as crianças que não tem nada a ver com aquela relação equivocada. O pai pode se separar, o marido pode se separar da esposa, a esposa pode perfeitamente se separar do marido, mas dos filhos jamais. É preciso separar isso. Tá? E a solução está em olhar para o próximo, olhar para o filho. Essas crianças, esses filhos, pais, eu peço a vocês que olhem para eles. Eles precisam desesperadamente de vocês. Tá? Então, eu acho que tudo começa pela conversa. Todos que estão assistindo o programa, eu sei que o seu programa tem uma grande audiência e poderiam agora, nesse momento, fazer uma ligação, mandar uma mensagem, se não quiser ligar, no WhatsApp, manda uma mensagem para o filho. Se não estiver muito inspirado sobre o que escrever, escreva simplesmente "te amo", e vamos procurar voltar ao diálogo. Obrigado, Charles. A gente conversou aqui com Charles Bica, autor do livro Mãe, Cadê Meu Pai? É um projeto que ele vem trabalhando há muito tempo sobre o fim do abandono afetivo. Bem, pessoal, chegamos ao último programa, esperamos que vocês tenham gostado e convidamos vocês a nos assistir o próximo ano também. Sempre interagindo conosco através do nosso website, porbrasilia.com.br. Venham conosco que vocês vão gostar. O próximo ano será ainda mais incrementado. Por Brasília!